E aí, pessoal, Montes na área para dizer que o autor de Estupro Culposo com certeza é discípulo do autor de Estupro Mais Tomado. Fica comigo. Vocês devem ter acompanhado que o caso da Mariana Ferrer balançou bastante a internet por causa da polêmica absolvição por estupro culposo. Mas antes da gente seguir, até para entender melhor sobre o que a gente está falando, lá no artigo 18 do Código Penal nós temos duas modalidades de crime, que é culposo, quando é causado por imperícia ou imprudência, o tal do sem intenção, e o doloso, que é quando a pessoa queria o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. De tanto que a gente ouviu falar, acho que todo mundo já entendeu que não existe estupro culposo na lei, certo? Mas se existisse, uma sentença por estupro culposo queria dizer que houve o estupro, Foi mas sem querer querendo. mas já que não existe, o que raios aconteceu nesse caso? É ainda mais confuso quando a gente pensa que a sentença não está prevista na lei. Mas o termo estupro culposo não foi mencionado nos autos nem dito por qualquer um dos advogados. Esse foi um termo que foi criado pelo site The Intercept como uma forma de traduzir aquilo que ele entendeu do processo. O próprio Intercept criou uma nota sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição. Não sei se foi intencional, mas eu acho que sim. Mas foi justamente esse termo que fez com que o caso tomasse ainda mais visibilidade, por causa da indignação que a galera ficou quando ouviu estupro culposo. O termo pode até ter sido inventado, mas isso não muda o que aconteceu no caso. André Aranha, acusado por Mariana Ferrer de estupro de vulnerável, foi absolvido. Estupro de vulnerável? Como assim vulnerável? Já vou explicar! Aqui tem explicação, aqui tem explicação. Enquanto esteve com André, Mariana estaria dopada. E de acordo com o Código Penal, vulnerável é um menor de 14 anos, portador de deficiência ou enfermidade mental que impeça o discernimento do que está acontecendo, e alguém que por qualquer motivo não consiga oferecer resistência. Ou seja, bêbados ou drogados podem ser considerados vulneráveis. Não há dúvida no processo de que os dois tiveram relação sexual. Porém, para o promotor, as provas que foram apresentadas não foram suficientes para poder provar que Mariana estava vulnerável ou que ela apresentou resistência. Como de acordo com a Mariana, ela não lembra de nada que aconteceu entre mais ou menos 7h30 e 11 horas da noite, o único que sabe o que aconteceu é o André. Sobre o caso da Mariana, eu não consigo fazer muito mais do que isso, que é só um resuminho. Além daqui, seria puro achismo e dedução. Porém, toda essa situação me trouxe outras reflexões e é um assunto que eu acho que a gente tem que falar. Quando eu escuto sobre um caso como esse de violência contra a mulher, eu sempre me pergunto, eu falo, cara, como uma pessoa consegue chegar nesse ponto? Sabe, tentar tomar a força, colocar substância na bebida e depois se aproveitar, ignorar quando a pessoa fala não. Como? Para a psiquiatra Sarika Yuxin, numa entrevista que ela deu para a BBC de 2015, ela diz que o estupro não é um ato sexual, é um ataque, trata-se de vencer e de conquistar um objetivo. Para Susan Miller, autora do livro Against Our Will, o estupro nada mais é do que um ato consciente de intimidação para deixar as mulheres vivendo no medo. Complementando isso, um estudo realizado pela Universidade Lethbridge do Canadá notou que crimes sexuais são mais comuns em pessoas com comportamento antissocial onde a falta de empatia é uma característica marcante, tipo um psicopata. Percebe que, com exceção dos psicopatas, é uma questão de reafirmar soberania e poder? Quando eu tava refletindo sobre isso, eu lembrei daquele filme Avatar, na cena que Jake, o protagonista, ele vai dominar o maior animal que tem naquele lugar, que é o tal do Toruki. E em um momento ele fala, ele é o mais poderoso, ele não tem predadores naturais. Então por que ele olharia para cima? Logo em seguida ele salta nas costas do bicho e domina ele. Isso me fez pensar, um homem naturalmente não vai conseguir entender como uma mulher passa porque ele não tem predadores naturais. Tampouco dá pra gente extrapolar uma situação diretamente pra outra, porque se uma mulher dá em cima do cara assim insinua, ele vai achar que é vitória e ainda vai dar uma incentivada pra conseguir um pouco mais e aproveitar o máximo que puder. Conversando com algumas mulheres, eu percebi muito medo, insegurança e impotência referente aos homens. E se eu fosse traduzir para uma realidade masculina, o que elas sentem talvez seria o medo, que eu já ouvi de alguns caras, de serem presos e serem tratados como mulherzinha na cadeia. Sobre isso que eu comentei, eu deixei 2 vídeos aqui na descrição. Um, com um cara falando com os homens do mesmo jeito que muitos homens falam com as mulheres. E o outro, uma mulher falando com os caras do mesmo jeito que os caras falam com as mulheres. É interessante ver as reações. Mas vamos lá, como, em 2020, essa ideia de poder e soberania ainda existe? Existe porque não é simplesmente uma ideia, mas é um legado. E de acordo com o dicionário Oxford, legado é aquilo que é transmitido de geração para geração. Ou seja, isso tem sido ensinado de pai para filho, de homem para homem, de amigo para amigo, e até as mulheres estão aprendendo. Essa semana mesmo eu estava no mercado e ouvi uma mulher, depois de toda essa repercussão que teve do caso da Mariana Ferrer, chamando um cara para falar mal de uma moça que estava com uma roupa curta, e o final da frase dela foi: depois que é estuprada, a culpa é do homem. Uma mulher. Você, meu querido, que está assistindo esse vídeo, também é fruto de um legado de muitas pessoas que deixaram algo para você seguir. E o que é que você está seguindo? E qual legado você está deixando? Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, nós lemos: ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de envelhecer,
não se desviará dele. Hoje eu vejo bastante esse movimento que ensina as crianças onde elas não podem ser tocadas, mas eu não vejo o contrário, ensinando onde elas não podem tocar. E aí elas crescem e começam a aprender com outros amiguinhos mais velhos, mais experientes. Aí a primeira vez que mexe com alguém parece desconfortável, mas daí os amigos incentivam, aí mexe uma segunda vez. Depois começa a testar alguns limites, toca na mão, toca no cabelo, começa a evoluir, tudo isso começa a ser normal, aí o grupo de safadeza no WhatsApp salienta essa imagem da mulher objeto, começa a se encantar com as histórias dos mais velhos, dizendo o que acontece quando você coloca coisa na bebida da mulherada. E na primeira oportunidade que encontra uma moça muito bêbada, se aproveita. O melhor momento para se aprender sobre como respeitar as pessoas é quando você ainda é muito pequeno. Um dia eu estava com meu filho de 3 aninhos, e ele foi chamar a mãe de um amiguinho, e quando ele esticou o braço, eu vi ele passando a mão no cabelo da moça. Acho que foi sem intenção. Isso me incomodou muito porque lembrou das cenas que eu já vi em balada, dos caras pegando no braço, passando a mão no cabelo sem a mulherada querer. Então, na mesma hora, eu chamei ele, fui perto dele com a moça. Falei, filho, tá vendo a tia? Ela tem um cabelo bonito, né? Mas o cabelo é muito especial pra ela. Então a gente não pode tocar, se ela não deixar, tá bom? Ele falou, tá bom, papai. E nunca mais eu vi ele fazendo isso. Eu sei que pra ele foi um gesto super inocente, mas se eu não ensino em casa, ele vai aprender depois na rua. Minha mãe sempre diz que meus avós, desde pequenininho, ensinavam os filhos a serem muito honestos. Ela fez a mesma coisa comigo e com a minha irmã. E hoje pra gente tentar fazer a coisa certa é algo muito importante. Se você ensina de pequeno, depois de adulto ele vai continuar fazendo. Agora falando sobre as mulheres, em Gênesis 2,18 nós temos o Senhor dizendo o seguinte: não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Você sabe o que significa idônea? Apesar de parecer alguma coisa a ver com índole, idônea significa se adapta perfeitamente ao propósito ao qual foi criado. Ou seja, quando Deus cria uma companheira idônea para o homem, ela não está criando alguém simplesmente. Ele está criando uma pessoa perfeita para aquela função que ele designou para a mulher, que é diferente da função que ele designou ao homem. Isso quer dizer que a mulher não é nem mais e nem menos. Ela é perfeita para o propósito dela. Assim como nós homens somos perfeitos para o nosso propósito. A polícia tem direito de ter aquele poder de fogo para poder proteger as pessoas que precisam. E quando a gente ouve algum caso que algum policial abusou desse poder em favor próprio, a gente se sente muito injustiçado, porque ele não está seguindo o propósito. Da mesma forma, Deus constituiu o homem como sacerdote do seu lar. E a responsabilidade do homem dentro da sua casa é amar, educar, interceder e proteger. Então, dentre as funções que a gente tem, a força física que você, homem, recebeu, não é para que você possa tomar a força o que você quiser, mas para aqueles que estão sob a sua responsabilidade possam se sentir seguros. Eu não preciso concordar com os impostos que eu pago para saber que eu tenho que pagá-los. Eu não preciso gostar de trabalhar para saber que eu preciso do sustento. Da mesma forma, você não precisa concordar comigo para saber que você tem que respeitar as mulheres. Então decida fazer a diferença. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com quem você puder. E até o próximo vídeo. Falou! Opa. E aí, amigão, vê uma coxinha, por favor? Culposa dolosa ou com catupiry? É, culposa, porque não tem intenção de engordar.